Olá pessoal, bem-vindos ao curso de foguete de modelismo da Unesp Rocket Design. Hoje, aula 11, a gente vai continuar aquele design de motor que a gente começou na aula passada, resolvendo o exercício da última aula. E além disso, né, a gente vai aprofundar também no software OpenMotor. Eu passei ele bem leve na aula 2 e 3, então a gente vai dissecar ele igual a gente fez para o OpenRocket, porque ele também é muito útil no design de motores e de foguetes. Também só um recado, né? A gente teve um mini curso nessa última sexta de aerodinâmica de foguetes, aerodinâmica compressiva de foguetes, que envolveu também CFD com o professor Luiz. Então, quem tiver interesse em estudar mais essa parte voltada para o Unesp Rocket Design, manda no grupo, fala com a gente que algum problema ali a gente pode estudar voltado mais pro foguete de modelismo. Eu acho que é bem interessante. Bom, então aqui está o exercício, né, da última aula: desenhar uma tubeira de foguete contendo as principais características, como a área da garganta, a área de saída, a temperatura na garganta, a velocidade de saída, o comprimento da seção convergente e o comprimento da seção divergente. E aí foram dados alguns parâmetros, né? A gente tem um input constante de 800 newtons, então esse é o input de design. A gente tem também a pressão de design, que é a pressão da câmara de combustão, 68 atm. Temos a temperatura de combustão, 1600 Kelvin. O casinho, né, que é o gama, a razão entre CP e CV. A gente tem o R específico do nosso gás, né, do KNSB, que é 208,37. E a gente tem também o diâmetro da câmara de combustão, 40 milímetros. Então, né, seguindo aquela receitinha que eu passei na última aula, vamos calcular todos esses parâmetros. Então, o passo 1 e 2, né, que da receita lá é bem tranquilo, é só você conhecer o empuxo, a pressão na câmara de combustão e as propriedades termodinâmicas, K, R, T0. O passo 3, né, o primeiro cálculo que você deve realizar, vai ser aquela razão de pressão, né, a razão de pressão crítica, para que a gente obtenha o escoamento engasgado, sufocado. Então, ele depende apenas das propriedades termodinâmicas e vai ser igual a esse 0,597 aqui para o caso do KNSB. Então, a nossa pressão na garganta precisa ser 59%, 59,7% da pressão na câmara de combustão para a gente ter um escoamento sônico. A gente vai utilizar agora no cálculo, mas é um parâmetro bem importante para você saber se a sua tubeira está conseguindo atingir o escoamento supersônico ou se ela não está servindo para isso, é totalmente subsônico. Então, o passo 4 agora, a gente vai precisar determinar a razão de áreas. Então, A asterisco sobre AE. E aqui eu só vou ressaltar que quando tiver esse asterisco aqui, ou estrela, né? Asterisco, estrela, vai ser em relação à garganta. Então, A asterisco é a área da garganta. E esse Ezinho aqui, esse subscrito Ezinho, é de exit, de saída. Então, a gente tem essa razão aqui de áreas, que vai depender principalmente da razão de pressão. Então, o subscrito E vai ser a pressão de saída. E subscrito O aqui é a pressão da câmara de combustão. A gente sabe que foi pedido ali no exercício que expandisse até 1 atm. Então, a gente sabe a pressão na câmara de combustão e a gente sabe a pressão de saída, porque a gente quer expandir perfeitamente ali até o nível do mar. Então a gente vai ter a fração que entra aqui dentro, né, desses dois casos, vai ser 1 sobre 68. A gente pode trabalhar com a TM, porque vai ser uma fração, não importa a unidade aqui. E a gente chega numa razão de áreas, de 0,0788. Então a gente pode, né, reescrever isso aqui, vai ser a proporção de áreas é igual aproximadamente a 1 para 12,68. Então, se eu tenho 1 ali na garganta, eu vou ter que ter 12,68 na saída para a gente conseguir expandir perfeitamente ali para 1 atm. O quinto passo é determinar a velocidade de saída dos gases. Novamente, depende apenas daquela razão de pressão. Então, se a gente substituir todos os termos, aqui o K, o R e o T0, ou TO, a gente vai ter aí uma velocidade de saída de 4.066 metros por segundo. Velocidade de escape dos nossos gases. Para que a gente utiliza isso? Para determinar a área da garganta e a área de saída. Como? A gente começa com aquela expressãozinha que a gente já está cansado de ver, né, que a força vai ser dada pela variação de massa vezes a velocidade de escape. Como a força aqui no nosso caso é um parâmetro de design, a gente utiliza a força para achar o fluxo de massa. Então a gente acabou de calcular a velocidade de saída,
a gente tem a força de design, é constante. Lembrando que, se você tiver uma curva de força, esse M ponto já não vai ser constante. Como F aqui foi determinado constante, o V também constante, né, porque a gente está mantendo mais ou menos a mesma pressão na câmara de combustão, 68 atm. Então tudo isso aqui vai ser constante ao longo do tempo, o que não precisa ser verdade para qualquer outro tipo de motor. Então a gente encontra 0,1967 kg por segundo. Aqui é aquela expressão para determinar a área da garganta. Então vai ser um M ponto sobre pressão na câmara de combustão vezes o C asterisco. O C estrela, né? Aqui é a velocidade característica. Bom, esse C estrela pode ser expandido por esse termo aqui na raiz. Novamente, apenas depende das propriedades termodinâmicas aqui do fluido, né? Do KNSB, dos gases do KNSB. E a gente tem tudo isso aqui. O M ponto a gente acabou de determinar. E o PO, né, é design, 68 atm. Aqui a gente passa o 68 atm para Pascal. Coloca o nosso valor de M ponto. E já também substitui todos os valores aqui no C estrela. A gente encontra uma área da garganta de 2,676 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. A gente tendo uma área, como a gente sabe a razão, a gente já consegue determinar a área de saída. Então, pela razão de áreas, simplesmente multiplica por 12,68 e aí tem a área de saída do nosso divergente. Bom, a gente já tem a área da garganta, a gente já tem a área de saída e os ângulos, né? Porque o ângulo é meio que padronizado. Então a gente consegue esboçar o nosso nódulo. Antes, a gente vai calcular ali os diâmetros. Então a gente tem a área da garganta, a gente usa aquele πr ao quadrado para descobrir o diâmetro da garganta, que vai ser igual a 5,837 milímetros, né? Então, um pouco mais aí de meio centímetro. O diâmetro de saída vai dar 20 milímetros, né? Então 2 centímetros. Então é um nódulo bem pequeno. Que eu usei como exemplo propriedades do nosso nódulo do S Rocket Design mesmo. Então é realmente um nódulo pequeno. Não é um nódulo num foguete absurdo. Então, aqui está um esbocinho, né, do nosso nódulo, da parte divergente dele. Eu já coloquei aí o ângulo padrão, né, o meio ângulo padrão, que é aquele de 15 graus. E a gente sabe que esse cateto oposto aqui é dado por o diâmetro externo, que é tudo isso aqui, menos o diâmetro da garganta, dividido por 2, porque você tem essa parte aqui também. Então, essa seção aqui do cateto oposto é dado por isso aqui. Com um ângulo com o cateto oposto, você consegue encontrar esse outro cateto a partir da tangente. Então, né, vai ser, eu chamei de LD aqui, né, length do divergente, né, que é DE menos D asterisco sobre duas tangentes de 15 graus, que vai dar 28 milímetros, nosso comprimento do divergente. Mesma coisa para o convergente. Aqui eu admiti um ângulo de 40 graus, né, esse meio ângulo aqui. Então, lembrando, a última aula, ele pode ser 30 até 50, assim, pode ser um ângulo reto até, então não é de tanta influência, escolhi 40. E esse DO aqui é o diâmetro que a gente tem aqui atrás na câmara de combustão, onde o nódulo encaixa com a câmara de combustão. Para a gente saber realmente quanto é esse trecho aqui. Porque aqui a gente tem o diâmetro externo que foi calculado, e aqui o DO, né, que é o diâmetro da câmara de combustão, ele foi simplesmente dado. Então aqui, mesma coisa, né, 2 tangentes de 40 graus e a gente encontra 20,3 milímetros. Então o desenho não está mostrando isso, né, mas o comprimento do convergente ele vai ser relativamente menor que o comprimento do divergente. Tá, aqui não está em escala. Então, bom, a gente aqui está suficiente, né, aqui a gente já conseguiu mostrar tudo que deveria para um nódulo, né, já seria o suficiente para fazer o design dele. Aqui tem o resultado do plot dele no OpenMotor. O OpenMotor, se você colocar os parâmetros, ele tira um esbocinho para você do seu nozzle. E aqui eu deixo uma pergunta bônus, né? Eu já vou fazer também. Se usássemos o alumínio, né, a liga de alumínio 6061T6, qual seria a espessura necessária para suportar a pressão da câmara de combustão? Então, a gente vai utilizar aquela expressãozinha da última aula. Antes a gente precisa do tensão de escoamento do alumínio, 6061T6, que é essa aí, né, sigma y, 276 megapascal. Então a gente substitui naquela expressão, né, thickness da parede vai ser
a pressão na nossa câmera, que é 68 atm, que dá 6,895 milhões de Pascal, vezes R, né, que seria o raio interno do seu motor, que vai ser simplesmente aquele diâmetro que ele passou da câmara de combustão, que é 40 milímetros. Ok. E aí o sigma y, né, 276 vezes 10 a la sexta. Isso aqui corta com isso aqui, faz o cálculo, vai dar 0,001 metros, que é igual a 1 milímetro. Então, a nossa parede do motor precisaria ser pelo menos, né, 1 milímetro para suportar a pressão de operação. Normalmente você vai ter, né, obviamente, um fator de segurança aí. Depende, né, do quão confiante você está no seu material, depende de vários parâmetros, né? Não é bom utilizar um fator de segurança muito alto, porque você carrega muita pressão antes de dar uma falha, né? E isso pode estilhaçar o material que você está utilizando. Com alumínio é mais difícil, né? Mas se você estiver utilizando aço, por exemplo, não faz sentido fazer uma parede super grossa, porque se ela vir a explodir, vai lançar estilhaço muito longe, porque ali você já conseguiu uma pressão altíssima. Bom, e lembrando também, essa expressão, né, ela resolve apenas para um tipo de esforço, né? Então você vai ter o esforço radial, esforço tangencial. Então isso aqui é apenas um para simplificar. Se não me engano, esse aqui é o maior esforço, então se passar nesse aqui, vai passar nos outros. Mas você pode ter também, por exemplo, esforços nos fixadores, né? Nos fixadores do seu nozzle. Você pode ter um anel de retenção ali, então é bom prestar atenção nos componentes individuais também. Bom, então aqui a gente terminou o exercício, né? Agora eu vou mostrar um pouco o OpenMotor. Deixa eu sair daqui. Então aqui a gente tem a interface do OpenMotor. Na verdade, ele não vem assim, deixa eu só deletar essas coisas. Aqui, pronto, então ele vem assim. Aqui na direita a gente vai ter a interface de plot. Nesse menu aqui você pode escolher o que você vai plotar na sua simulação, né, no eixo Y. E no eixo X você escolhe também com o que você está plotando, né, com o tempo, com a regressão ou com a teia, né, com a teia de propelente. Vamos utilizar tempo aqui por enquanto. E os parâmetros mais importantes já vêm selecionados aqui. Eu vou só manter KN, pressão na câmara de combustão e empuxo. Beleza. E aqui são as estatísticas do motor, muito importante essa área também. Ela vai ser resolvida quando a gente rodar a simulação. Ok, como a gente começa aqui? Primeiro, né, igual no OpenRocket, a gente pode mudar algumas unidades. Vamos aqui em preferências. E, se eu não me engano, ele vem no sistema americano, né, então pés, libras. Aqui eu gosto de trabalhar em milímetros, então eu coloco comprimento em milímetros, volume em milímetros cúbicos, velocidade em metros por segundo, força em newton, impulso em newton segundo, pressão em PSI mesmo, não uso Pascal, massa em quilograma, densidade em quilograma por metro cúbico, escoamento de massa em quilograma por segundo e fluxo de massa em quilograma por metro quadrado segundo. O resto aqui não importa porque a gente não vai utilizar. E aqui em General, né, aqui você coloca alguns limites da sua simulação. Por exemplo, pressão máxima suportada, né? Então aqui ele vem com padrão de 1500. A gente pode... 1500 já é relativamente alto, mas você pode estar usando isso aí, perto dessa faixa. Então, para ele não colocar um alerta aqui, vou só subir um pouco para 1600. E se tiver um alerta, a gente vai ficar sabendo. Aqui tem um fluxo máximo de massa. Uma razão mínima aqui, né, entre o port e a garganta, de 2, eu vou deixar como está. Enfim, aqui são vários parâmetros que vão gerar alertas para a gente na simulação. Aqui tem o time step da simulação, eu vou só reduzir isso aqui um pouquinho, de 0,03 para 0,01. E aqui a gente tem a pressão ambiente de onde a gente está lançando. Então vou dar um OK. Então agora, acho que as nossas preferências já estão todas certas. Eu vou mostrar um pouco para vocês também como se adicionaria um propelente ou mudaria as configurações de um propelente. Então a gente vem em Propellant Editor aqui. Ele já tem alguns específicos, né? 2 do MIT, 3 do NACA, 2 do RCS. Então a gente vai vir aqui do NACA, KNSB, vem em editar. E, bom, como ele mapeia, né, esse propelente?
Como a gente viu na aula 2 e aula 3, a taxa de queima, né, aquele Rzinho, vai depender da pressão. Então, o software aqui nada mais faz 5 regiões, ele adiciona 5 regiões com parâmetros diferentes que vão mapear a nossa taxa de queima em relação à pressão. Então, por exemplo, a gente vai ter essa região aqui de acréscimo, essa aqui de acréscimo, essa aqui constante, essa aqui que está crescendo linearmente e essa aqui que está mais ou menos constante. Então, para cada uma dessas seções, aqui a gente tem uma página que vai determinar onde começa essa região, a pressão mínima, onde termina essa região, qual é o coeficiente de queima dessa região, qual é o expoente de queima dessa região, e esses outros aqui são constantes, esses outros 3 são constantes. Mas esses 4 primeiros aqui são para montar essa curvinha aqui. Como essa curva é feita, né, como a gente viu na aula 3, é experimentalmente. Experimentalmente, você coloca para queimar, vai ter uma certa taxa de queima mandada a pressão. Então, bom, a gente precisa dessas 5 páginas aqui para determinar todo o comportamento do nosso KNSB. Então, imagina que a gente precisa de um range maior aqui. A gente precisa até, não sei, 2.500. A gente procura algum experimento, ou faz um experimento, adquire esses valores e adiciona um pressure range. Então, aqui a gente vai ter 6, né, a página 6. A gente colocaria aqui, na pressão mínima, a pressão máxima do nosso último ponto. Então, 1548, a gente colocaria aqui, a pressão máxima até 2500 que a gente queria ver, e coloca aqui os valores de coeficiente e expoente que a gente obteve. Aí a gente vai ter uma curva bonitinha, que o nosso OpenMotor vai poder interpolar, se necessário, para fazer a nossa simulação. Então, deixa eu tirar isso aqui, vou usar como está mesmo, e beleza, dá um Apply. Aqui tem outros, né, deixa eu só mostrar aqui o do KNDX. Então aqui ele tem um comportamento meio diferente. Isso aqui é a diferença, né, entre o comportamento mesa e o comportamento platô. Cada um vai ter um certo burn ratio, uma certa taxa de queima, variando com a pressão. Então deixa eu fechar isso aqui. Apertar minhas mudanças, beleza. Então propriamente já está certo. Bom, como a gente começa isso aqui? Você normalmente não vai fazer... Sim, você pode fazer um design iterativo aqui, mas normalmente quando você já está aqui, você já tem as dimensões dos grãos. Você já tem as dimensões do nozzle, você já tem tudo pronto, você só quer ver o que vai dar. Então vamos colocar aqui as nossas informações do nozzle que a gente acabou de calcular. Deixa eu pegar aqui. Bom, aqui deve ter tudo. Então, aqui ele está pedindo o diâmetro da garganta, vamos colocar o diâmetro da garganta de 5,837 milímetros. O diâmetro de saída vai ser 20,79. Aqui a eficiência, né, um valor entre 0 e 1, que, assim, vai depender de vários fatores. Né? Então, vai depender, por exemplo, do quão rugosa é a superfície do seu nozzle, se tem alguma protuberância, se tem algum... Assim, a eficiência em que você está convertendo aquelas propriedades que a gente conversou. Então, eu vou deixar aqui 95% de eficiência, 0,95. O meio ângulo, né, de divergência vai ser igual a 15 graus. E o de convergência vai ser 40. Aqui a gente tem esse comprimento de garganta, que no nosso caso vai ser 0, né, porque quando o convergente acaba, o divergente já acaba. Mas a gente pode ter uma parte ali em que a garganta é mantida constante. Aqui no nosso caso a gente não tem. Esses outros dois aqui, né, começando por esse aqui, é a coeficiente de erosão da garganta. Então, dependendo do material, você pode ter a sua garganta sendo, abre aspas, comida pelo escoamento. Né? O escoamento passa por ali e arranca pedacinhos da garganta, que no final, né, de uma certa queima, vai ter aumentado o diâmetro da garganta, um certo comprimento. Então aqui é exatamente esse coeficiente, né? Quantos metros de garganta, né, de material, estão sendo comidos por segundo por pressão, né? Porque vai depender da pressão. Então aqui a gente vai deixar esses dois termos igual a 0. Aqui ele já calculou para a gente a razão de expansão, a gente pode vir aqui e verificar. Então 12,68, 12,68. Se a gente vir aqui em cross-section, ele já mostra a visualização aqui do nozzle. Então aqui a gente tem a parte convergente e a parte divergente. Então vou dar um apply. Beleza, o nosso nozzle já está configurado. Agora, eu vou fazer aqui
a gente precisa adicionar os grãos, né, da nossa simulação. E aqui é bem interessante, né, quando eu comecei a usar o OpenWater, tinha poucas opções. Hoje em dia ele já tem inúmeras opções de grãos que você pode utilizar. Então, o grão estrela, por exemplo, o grão Bates, né, que é o padrãozinho cilíndrico lá com o furo no meio, Finocio, Endburner, Moonburner, tem muitas opções que você pode utilizar. E se você não estiver satisfeito com nenhuma dessas, você pode vir aqui em Custom Grain, que é um grão customizado, você vai adicionar o grão, e aqui em Geometria do núcleo, você vai selecionar um desenho em CAD, no formato DXF, que vai representar o desenho do seu grão. Ele entende isso aí e vai fazer a simulação com base nisso. Eu estou sem o CAD aqui, então infelizmente não vou conseguir mostrar, mas é bem tranquilo, você faz no CAD, seleciona a face que tem o seu desenho, salva como DXF e carrega aqui. E aí só ajusta a unidade aqui. Ele já vai mostrar a regressão para você, é bem interessante. No nosso caso aqui, deixa eu cancelar. Eu vou utilizar um Bates. Ok. Foi passado lá, né, que o diâmetro da nossa câmara de combustão era 40 milímetros. Então eu vou fazer o grão com o mesmo diâmetro, então 40 milímetros. O comprimento aqui, lembrando, isso aqui a gente não calculou antes, a gente estava fazendo só um nozzle com pressão e força constante. Então a gente deveria refazer o nozzle aqui. Mas eu vou simplesmente tacar os valores e mostrar como funciona, já que na próxima aula a gente vai fazer realmente um projeto do zero. Né? Então aqui 40, length eu vou colocar 60 milímetros. Esse inhibited ends é basicamente quais faces estão expostas à queima. Como a gente viu na aula 2, 3, isso aqui vai influenciar muito na área exposta, e a área exposta influencia na pressão. Então se eu colocar, por exemplo, both, significa que tanto o topo, né, do nosso grão como a parte inferior vão estar, sei lá, vão estar de alguma forma isoladas. Não vai ter propelente queimando naquela direção. E a gente viu que se o propelente não queimar naquela direção, pro caso do grão Bates, a nossa perfil de queima, né, vai ser aquele perfil progressivo. Então eu vou deixar a both aqui mesmo. A gente vai ver o que vai dar. E eu vou colocar um diâmetro aqui no núcleo, né, do furo, de, deixa eu ver, 20 milímetros como fica. Então aí a gente tem uma renderização já, né, da face do propelente. Não gostei de 20 não, vou colocar 16 aqui. 18 tá bom. Então, esse aqui é a nossa face. Aqui a gente vem em regression. Ele mostra mais ou menos como vai ser feita a queima, né? Então, cada linha aqui vai ter um tempo diferente. Ele mostra como está queimando. Bom, isso aqui é bem fácil de visualizar, né? Porque é um círculo que vai ficando maior. Só que nas outras geometrias, por exemplo, estrela, vocês vão ver que os cantos vão começar... Os cantos agudos, né? Os cantos vivos vão começar a ficar mais arredondados. Então é bem interessante essa regression aqui. E aqui a gente tem o gráfico de área. Esse gráfico de área ele é meio bugadinho porque ele não mostra. Se você tivesse, por exemplo, sem nenhuma face... com todas as faces expostas ao escoamento, ele não mostra como isso varia verticalmente, né? Só radialmente. Então é interessante isso aqui, mas não se deixem levar por esse gráfico de área aqui. É melhor concentrar no resultado aqui. Então beleza, vou dar um apply aqui. E vamos... Agora eu tenho um grão na minha simulação, né? Mas vou utilizar 3 grãos aqui. Então eu vou copiar. Beleza. Temos aqui 3 grãos e um nozzle. Então agora vamos só dar uma olhada nas configurações. A gente tem a pressão máxima aqui. Todas aquelas configurações da preferência, né? Eu vou dar só um apply. E aqui mudar o propelente que eu estou utilizando. KNSB. Bom, isso aqui é o suficiente para a gente rodar nossa simulação. Bom, e vamos ver o que vai dar. Então aqui ele me deu 2 alertas. São 2 warnings, né, 2 avisos. O primeiro é que a pressão máxima excedeu aqueles 1500 que a gente planejou. E também que a pressão na câmara desviou dos ranges do propelente. Então os resultados podem não ser... podem não ser
muito preciso. Então eu vou explicar esse warning número 2 aqui rapidinho. Então se a gente voltar aqui para o Propellant Editor. Aqui, se algum ponto da nossa simulação está acima disso aqui, acima de 1600 de pressão, a gente obviamente não vai ter dados para isso. Então, eu acho que ele utiliza o último ponto aqui para calcular esses pontos que estão fora. O que, assim, pode ser satisfatório se você não passou muito, se você está em 1600, 1800, pode ser satisfatório. Mas depende muito também do regime que você está. A gente viu aqui que depois de 1000 PSI até 1600, ele permanece mais ou menos constante. Se isso for mantido até 2000, 2500, o que pode não ser o caso, estaria satisfatório. Pô, a burn rate não muda, então não importa a gente ter dados ou não. Ele vai utilizar isso aqui, não muda muito, tranquilo. Mas você tem sempre confirmar que você realmente não tem essa variação de burn rate do Rzinho. Ok, então deu esses dois warnings. Deixa eu só rodar de novo, para você ver o que deu um pouco. Aqui, como a gente não está fazendo aquela... não está deixando todas as superfícies expostas, né? No final da nossa queima, a gente tem aquele pico de pressão, porque o KN é máximo também. Então aqui é um comportamento claramente progressivo. A gente está aumentando a superfície de queima, vai aumentar também o KN e a pressão da câmera. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui a superfície. Não sei se é isso. Deixa eu tentar rapidinho. Bom, acho que eu não consigo mostrar. Mas... é aqui. Então, a gente vem em Grains. Aqui é muito interessante essa interface, é bem legal. Ele vai mostrar como que o nosso grão está variando ao longo do tempo, ao longo da simulação. Então, aqui nessa barrinha é o T0, ele mostra a massa que a gente tem em cada um dos grãos, o quanto está passando de massa aqui nessa seção, o escoamento e o fluxo, né? Então ele faz essa diferença aqui com base na área. Então se a gente for variando isso aqui, a gente vê que a queima está acontecendo ali e as propriedades vão mudando. Então a gente vai ter cada vez menos massa de propelente. Aqui, o que foi consumido, né? Ele já vai mostrando o propelente de massa consumida, o quanto falta, né? Aqui um negócio interessante também, o grão número 1, ele tem um fluxo de massa menor que os outros 3, né? Porque ele está no topo, então tem menos coisa passando. E o que está mais próximo ali do nozzle vai ser o que mais tem fluxo de massa passando por ali. Então isso é bem interessante também. E aí, né? Aqui acaba a simulação, já não tem mais nada para queimar. E ele para a simulação. Então bem interessante essa abinha aqui. Deixa eu voltar para cá. E agora a gente vai mudar. Eu vou deletar esses grãos. E agora a gente vai colocar nenhuma superfície... Todas as superfícies sendo queimadas. Com exceção da superfície externa, que vai de encontro ali com o motor. Aquilo ali normalmente a gente não deixa disponível para queima, falando desse jeito. A gente não deixa... a gente tem que isolar aquela parte, porque se a queima acontecer ali, vai ter uma série de problemas, em especial o aumento de temperatura do casing, né, que pode fazer ele falhar. Então, quando a gente fala que todas as superfícies estão expostas à queima, a gente quer dizer o topo, né, a região superior e a região inferior. Então, vou colocar Neither aqui, vou dar um Apply. Peguei os 3 aqui e vou dar um Run Simulation. Mesmos avisos aqui, só que agora nosso comportamento mudou completamente. A gente não vai ter mais aquele comportamento progressivo, porque agora a gente está reduzindo a área conforme ela aumenta radialmente. Então, ela está aumentando radialmente, a gente diminui ela em cima e embaixo, então fica mais ou menos constante. Então, vamos dizer, a gente está com 3 grãos, né? Se a gente tirar um grão, a gente obviamente vai conseguir reduzir essa pressão na câmera. Então, vou deletar um aqui, vamos ver. Então, aí está, né, o resultado. A gente tem... agora ele plotou o EBIC do grão 1, grão 2, que está em milímetros, então acho que vai ficar meio ruim de enxergar aqui. Mas aqui, por exemplo, ele já não deu nenhum aviso. Então ele já conseguiu calcular tudo aqui, né, a pressão na câmera. Está totalmente dentro do range do nosso propelente, né, então não passou ali de 1200, aparentemente. Então está tudo aqui dentro do range. Aqui a gente tem o nosso gráfico de KN.
em azul, e o gráfico de força. E aqui, né, agora eu vou passar pelas estatísticas um por um. Aqui a gente tem a designação do motor. Então é basicamente qual classe que ele está. Lembrando, A, B, C, D, por aí vai. O impulso que ele passou para a gente, que é aquela área do gráfico de empuxo por tempo. O ISP, né, que é o impulso específico em segundos, que é mais ou menos um grau de eficácia da nossa conversão, né, do nosso propelente. Aliás, do nosso propelente mais do nosso sistema propulsivo. O motor, casing, tudo aqui vai entrar no ISP. Aqui a gente tem o tempo de queima, então praticamente 1 segundo. O carregamento de volume, então isso aqui é com base no seu casing, né? Quanto do seu casing tá com propelente. Então aqui a gente tem 80% do volume com propelente. A pressão média de operação aqui do nosso motor e a pressão máxima, né? Peak pressure. Essa peak pressure vai ser aquela que você vai utilizar para fazer o cálculo de espessura da parede, por exemplo. Então a gente sabe que a pressão máxima ocorre aqui, então a parede tem que aguentar pelo menos essa pressão que ocorre aqui. Aqui a gente tem o KN inicial, então o KN na ignição, que é isso aqui. Aqui a gente tem o Peak KN, né, que é o KN máximo, que ocorre provavelmente aqui, mais ou menos. E o coeficiente de empuxo ideal, 1,62. Então esse aqui também tem um cálculo para calcular o coeficiente de empuxo ideal, mas ele basicamente normaliza em função da área da garganta e da pressão da câmara de combustão. Aqui a gente tem a massa de propelente utilizada, o comprimento do propelente utilizado, então a gente viu que 120 mm, né, nosso casing teria que ter pelo menos 120 mm. Aqui a gente tem aquela razão, port per throat ratio, né, 9,51. Eu vou explicar rapidamente, eu acho que eu já expliquei isso aqui, mas explicando novamente. Esse port throat ratio, é meio difícil de falar, é basicamente uma razão entre duas áreas. Quais áreas são essas? Vou aqui no grão. Então aqui a gente tem essa, vamos chamar de área em que o escoamento está trafegando. Se essa área aqui for muito parecida com a área da garganta, a gente vai ter aquele fenômeno de queima erosiva. Então até por isso que ele adiciona aqui nas preferências esse mínimo aqui, a mínima razão possível na simulação, senão ele vai dar um warning. E, bom, acho que eu falei lá, o mínimo é adequado, né? É recomendado que seja igual a 2. Então, aqui a gente sempre quer manter uma área de escoamento, né? De escoamento vai trafegar, suficientemente maior que a área de garganta. Então aqui você já bate o olho e vê que está 9,51, então está satisfatório. Claro que se você deixar muito alto, você acaba perdendo, né? Porque aí você leva menos propelente, mas também não pode deixar muito baixo. Por exemplo, vou fazer um design aqui, que aqui vai ser 5. Então, olha como mudou a região em que os gases vão trafegar. Então, vou dar um apply aqui, deletar isso aqui e rodar a simulação. Então, aqui ele já fala, já deu problema, né? Que a nossa razão foi menor que 2. E aí deu um comportamento tudo esquisitão aqui na nossa simulação, né? Mas assim, sem olhar para cá de cara, isso aqui já é um problema, porque é muito provável que a queima erosiva vai acontecer aqui, e a queima erosiva pode aumentar muito a pressão. Esse software aqui, ele não simula ainda a queima erosiva. Pelo que eu estava vendo nos issues, né, do GitHub lá, eles têm planos para fazer isso aqui, simular a queima erosiva, tem vários modelos, só que eu acho que nenhum deles foi implementado ainda, na versão atual. Então aqui eu nem me preocuparia em mudar alguma coisa, porque eu já vi que deu menor que 2. Então vamos voltar aqui, mudar. Acho que eu não tinha usado 14, né? Mas aí mudei para 14, já mudou novamente o comportamento aqui. E, bom, aqui a gente pode mudar, assim, aqui a gente pode ir iterando, realmente iterando para ver qual é o melhor design possível. Bom, e a gente vai voltar isso aqui, claro, na próxima aula, quando a gente for fazer o design do motor do zero.
Então, né, vou mostrar aqui o último slide para vocês. Para a próxima aula, a gente projeta o motor finalmente do zero, então a gente vai passar pelas etapas de design, escolha do material, desenho em CAD. Então, primeiro a gente faz mais ou menos essa receitinha aí do exercício, que a gente não vai ter uma pressão constante, nem uma força constante, a gente vai escolher alguma coisa aproximadamente constante, se for neutro, ou se for progressivo, vai ter que ter um range. A gente vai escolher o material, fazer a vedação, como a gente utiliza os O-rings, né? Vocês já devem ter ouvido dos O-rings. E aí, finalmente, fazer os desenhos em CAD, tudo bonitinho. Esse exercício que eu passei para vocês é do George Sutton, desse livro aí, Rocket Propulsion Elements. Então, se vocês quiserem dar uma olhada de novo, capítulo 3, vai ter um exemplo resolvido desse exercício. Eu só mudei as propriedades do propelente. Então, eu utilizei o do KNSB para ficar mais próximo aqui do que a gente trabalha, mas lá tem o mesmo formato de resolução. E a outra referência é o código-fonte aí do OpenMotor. Caso alguém queira dar uma olhada, como ele faz as coisas, tá aí, né, o link do GitHub. Então, beleza, pessoal, era isso que eu tinha para passar nessa aula. Eu vejo vocês na semana que vem.